Rapaziada, paternidade é algo comum até de se ver no futebol, muitos times têm, mas paternidade igual o Flamengo tem com o Corinthians é uma coisa a se procurar ainda no futebol brasileiro. Opa, falhou. Seguinte, rapaziada, final de partida, acaba agora o baile, a humilhação, acaba agora a aula de futebol que o Flamengo deu em cima do Corinthians. Flamengo 4, Corinthians 0 em pleno Maracanã. Corinthians passa vergonha e o Flamengo reassume a liderança do Brasileirão. Eu tô gravando isso aqui logo após a partida contra do Palmeiras e Bahia, que acabou 1-0 pro Bahia, e por consequência o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada pela primeira vez, né? E muito por conta dessa vitória do Flamengo, com a vitória com V maiúsculo, uma vitória em que o Flamengo meteu 4, poderia ser mais. O Flamengo perde algumas chances também, mas o volume de jogo que o Flamengo aplicou nesse jogo é algo de impressionar qualquer um. E já vamos citar as escalações logo. O Flamengo veio a campo hoje com quase todos os seus titulares, né? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na dupla de zaga. Léo Pereira que foi muito elogiado pelo Felipe Luiz nas últimas entrevistas. O Felipe Luiz falou que ele é o melhor hoje lateral do Brasil. Eu não concordo, eu acho que até o próprio Léo Ortiz é melhor que ele, mas é de se exaltar a fase que vive o Léo Pereira. Muito bom zagueiro, vive uma grande fase. A zaga do Flamengo é algo impressionante, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, tem Danilo na zaga. Tem o João Vitor Garoto que está surgindo aí, que o moleque é muito bom também. O Flamengo tem grandes peças ainda a serem utilizadas no elenco. Ayrton Lucas na lateral direita, Alexandre ainda se recuperando de uma lesão, aquela contra o Juventude. Pulgar e Dela Cruz no meio campo, juntamente com o Gerson, que jogou uma barbaridade hoje também. Arrascaeta, outro que jogou demais. Acho que foi até o melhor da partida. Cebolinha também jogou muito, fez gol. E o Pedro também jogou pra caralho, fez gol hoje. E o time inteiro jogou pra caralho. Acho que a escalação ideal do Flamengo é quase essa. Eu trocaria talvez o Léo Pereira, pensando no Flamengo ideal, pelo Danilo, o Ayrton Lucas pelo Alexandre, mas isso é por conta de lesão, então não tem muito o que fazer. E eu acho que é muito por aí. Talvez o Cebolinha pelo Bruno Henrique, enfim. Cara, que time é o do Flamengo? Que jogadores? E o Flamengo inicia o jogo já fazendo gol. O Flamengo já inicia o jogo colocando uma pressão absurda na saída de bola do Corinthians. O Corinthians não conseguiu ter grandes chances na partida inteira. E o Flamengo já começa fazendo um gol, um golaço de Cebolinha. Cebolinha que vinha sendo muito criticado depois que voltou de lesão. Ele teve algumas partidas não tão boas assim, né? A gente comentou aqui das partidas do Flamengo. Falou que ele realmente tinha que retomar o ritmo, enfim, não vinha fazendo grandes partidas, mas já foi o suficiente para a torcida do Flamengo, partes da torcida, já começar a encher o saco, já começar a ter algumas declarações um pouco polêmicas. Eu tava vendo até uma comparação dele com o Vitinho, mas eu acho que aí já é exagero. O Cebolinha é muito mais jogador que o Vitinho. E ele responde fazendo gol. O Vitinho faz um baita golaço com 5 minutos de jogo. Ele pega uma bola assim do lateral, com uma puta jogada na verdade, né? Começa com o Dela Cruz voltando a bola, Léo Ortiz pega, toca pro Gerson pro Arrascaeta, troca de passes muito rápidas pelo setor do campo, pelo lado direito. E rapidamente o Gerson já aciona o Cebolinha virando o jogo. O Cebolinha completamente livre, o bloco do Corinthians todo concentrado em uma parte do campo. O Gerson já acha o Cebola. O Gerson Arrascaeta, acho que foi o Arrasca na verdade. O Arrascaeta já acha o Cebola, que corta, dá aquela batida chapada dele, que só ele sabe fazer. E marca um golaço no cantinho, na bochecha da rede. 1-0 pro Flamengo, com 5 minutos de jogo, que era o que o Flamengo mais precisava. O Corinthians, obviamente, vinha com uma postura mais defensiva, mais pragmática, querendo buscar um ponto aqui dentro do Maracanã. Então, quando o Flamengo já faz esse gol de início, já força o Corinthians a querer um jogo, buscar mais a bola. E quando ele busca mais a bola, o Flamengo tem mais espaço e consegue fazer o que fez hoje, né? Que é um baile, um deleite para a torcida do Flamengo. E o Corinthians realmente teve, depois do primeiro gol ali, teve até alguns momentos que ficou mais com a bola. Teve alguns escapes ali no ataque com o Carrilho, que é um baita de um jogador. Teve até um chute que o Hugo pegou, enfim. Mas depois disso, o Flamengo voltou a estar com a bola, voltou a ter o controle das ações. E resulta em outro gol do Flamengo por parte de Arrascaeta, numa jogada que é simplesmente fantástica. Uma jogada de tabela que começa com um Pulgar já entre linhas, quebrando mais uma linha com o Pedro, que já aciona rapidamente a Arrascaeta, que sai no meio da marcação com muita calma, chuta de fora da área.
mas com uma qualidade que pega no cantinho também. O Hugo, porra, um goleiro gigantesco, não conseguiu chegar na bola. Então foi uma baita cobrança da Arrascaeta, uma baita batida. E um baita gol de time até. O Pedro escorou de uma forma que é putaria de primeiro para Arrasca. O Pedro que, porra, não parece que ele foi lesionado 7 meses, o cara já volta fazendo gol, o cara já volta dando assistência. O Pedro jogou pra caralho hoje. Mais uma partida de gala de Pedro pro golaço da Arrascaeta, que, enfim, se torna o artilheiro do Brasileirão, 5 gols. Ele que vem sendo um dos grandes nomes do Flamengo no ano. Acho que ele junto com o Pulgar, que vem jogando pra caralho. O Pedro voltou voando também. Enfim, acho que o Flamengo aí está com jogadores em grande fase, eu diria. Enfim, o Flamengo com mais chance. O Flamengo teve outra chance. Teve a do Arrascaeta, do meio de campo, que ele tentou por cobertura. O Hugo tava saindo. Teve uma chance do Pedro, que ia sair um golaço de Puskás. Só que o Hugo fez uma baita defesa com o peito do pé, né? Sai por cima do gol. Mas o Flamengo com muito volume, o Flamengo jogando realmente para fazer mais, para acabar com a partida no primeiro tempo. E teve a infelicidade do Hugo, né? Hugo Souza que falhou. Ele não é um exímio goleiro com os pés, né? Com as mãos ele acho que talvez seja o melhor goleiro do Brasil hoje, mas com os pés realmente ele tem algumas questões ainda a serem melhoradas. E numa oportunidade que o Hugo fica com a bola no pé, o Dela Cruz, de uma forma muito inteligente, muito rápida, ele, com uma intensidade absurda, vai marcar o Hugo, vai pressionar, e o Hugo tenta despachar a bola de qualquer jeito, a bola sobra no Pedro, que de primeira, de pé esquerdo, faz o 3-0. Mas assim, de uma forma que o Flamengo estava jogando, parecia brincando, o Flamengo estava jogando sabendo certinho o que estava fazendo. Os jogadores não estavam correndo errado, os jogadores estavam correndo certinho, onde deveriam estar, os jogadores estavam. A jogada do terceiro gol apesar de não ser um gol tão técnico, acho que ele é muito tático. Que quando a bola chega no pé do Hugo, o Dela Cruz sai em disparada, mas de uma forma tão coordenada que o Pedro parecia já saber onde a bola ia estar. Que o Arrascaeta e o Pedro já estavam pressionando a primeira linha do Corinthians, já a parte dos zagueiros. Então a bola sobra no pé do Pedro, que de primeira, chapado, já bate e já faz o 3-0. E assim acaba o primeiro tempo, com o Flamengo muito superior na partida, com o Flamengo dominando as ações e o Corinthians recuado e torcendo para acabar o jogo logo. E volta para o segundo tempo, nenhuma alteração do Flamengo, até porque não deveria ter. E o Flamengo continua pressionando, teve bola na trave da Arrascaeta, enfim, teve jogada bem trabalhada que resultou em defesa do Hugo, foi aquele chute do Dela Cruz, lembra? Foi uma baita jogada de tabela de Dela Cruz. Cara, foi um baita jogo. O Flamengo jogou pra caralho. Eu achei que até que poderia ser mais. Teve a bola na trave do Arrascaeta, como eu falei. Teve o chute do Nico. E teve um pênalti em cima do Cebolinha que eu acho que deveria ser marcado, mas não foi. Foi uma trombada ali que, ao meu ver, parecia ser. Não foi marcado, mas logo em seguida foi marcado um pênalti em cima da Arrascaeta que, vou ser bem sincero, eu não achei muito não. Quando eu vi ao vivo ali na hora, eu achei até que tinha sido uma lesão da Arrascaeta, que ele já cai, já pegando na perna. Eu pensei que tinha sido uma lesão. Quando deu o replay, eu vi ali que teve um contato, mas não me pareceu algo com intensidade para ser marcado o pênalti, minha opinião. Eu não marcaria esse pênalti. Sendo bem sincero, sou rubro-negro, mas não marcaria o pênalti. Eu marcaria o do Cebolinha. O do Arrascaeta eu não acho que deveria ser marcado. Mas enfim, foi marcado o pênalti. O Pedro vai para a cobrança, faz e cobra com uma maestria também. Coloca no ângulo, não deu pro Hugo pegar. O Hugo que é um baita pegador de pênalti. Enfim, o Flamengo foi de uma forma mais administrativa pro segundo tempo. O Corinthians não teve chance, cara. O Corinthians só teve uma chance lá que o Carrillo chutou em cima do Hugo. Do Hugo não, do Rossi, desculpa. No primeiro tempo. Então, nada. O Corinthians não ofereceu perigo nenhum pro Flamengo. Tanto que, se a gente for ver as estatísticas aqui, o Corinthians teve 8 chutes e apenas 2 no gol. Foi esse que eu falei do Carrillo. E no finalzinho do jogo que foi. Pô, o Rossi nem se esforçou pra pegar. Quando do Flamengo a gente teve 17 chutes e 6 foram no gols. Né? A gente teve poucas defesas aí do Hugo, a gente teve aquela defesaça no chute do Pedro. E a outra, não vou me lembrar aqui, mas não acho que tenha sido um grande momento. O Flamengo jogou muito hoje, a verdade é essa. O Flamengo jogou muito, com muita variedade no seu modo de jogar. Muitas vezes jogando por dentro, muitas vezes jogando mais pelos alas. Hoje a gente teve também a volta do Matheus Gonçalves, que não vinha tendo muitos minutos.
com o Filipe Luiz. O Filipe Luiz até respondeu sobre isso em entrevistas passadas. Falou que realmente o Flamengo não vem jogando em um sistema em que haja a função do Matheus Gonçalves, enfim. Mas o Matheus Gonçalves é um grande jogador, acho que é um cara muito útil. Entrou o Plata também, entrou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também não foi titular, acho que muito por conta do fator extracampo, que eu acho que deve influenciar assim, a cabeça do jogador, o emocional, enfim. Entendo ele não ser titular. Mas enfim, o Flamengo joga e brilha contra o Corinthians. É uma partida que, assim, poderia causar algum desconforto para o Flamengo, muito por conta da retranca do Corinthians, mas não houve. O Flamengo faz um gol muito cedo e uma jogada de transição de setores. O Flamengo está atuando aqui pelo lado direito e rapidamente já são no lado esquerdo com o Cebola e já mata o jogo ali. Já mata o jogo ali, o Corinthians já acaba toda essa estratégia de conservar o placar até o final. E o Flamengo consegue sair do Maracanã com uma goleada histórica, não só pelo placar, mas sim pela atitude do time. O Flamengo teve muita atitude, o Flamengo foi para cima do Corinthians para conseguir realmente os 3 pontos, conseguiu e é líder do Campeonato Brasileiro. Também por conta do jogo do Palmeiras e Bahia. Flamengo brilha e deita e rola para cima do Corinthians, que é pai do Corinthians. O Flamengo é pai do Corinthians há muito tempo, né? Eliminou já de Libertadores, Copa do Brasil, foi campeão em cima. O Flamengo é pai do Corinthians há muito tempo, isso todo mundo sabe. Mas goleia agora o Corinthians mais uma vez no Maracanã e consegue os 3 pontos. E ali do Campeonato Brasileiro. Foi um final de semana bem gostoso pro torcedor do Flamengo, né? Mas enfim, rapaziada, esse foi o pós-jogo aqui, essa foi a análise da partida. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para você não perder os próximos vídeos. Tamo junto e falou!